Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos está assim subdividido em seus capítulos. No capítulo 1, orientações de Jesus. No capítulo 2, a descida do Espírito Santo. No 3, milagres e sermões. No capítulo 4, o início ali da igreja, da consolidação da igreja. No capítulo 6, a escolha e a instituição dos diáconos. No capítulo 7, a história de Estevão. No capítulo 8, a história de Filipe. No capítulo 9, a conversão de Paulo. No capítulo 13, as viagens missionárias. Depois, no capítulo 22, Paulo em Jerusalém. E no capítulo 27, Paulo em Roma. Quinto livro do Novo Testamento, o livro de Atos. O autor, historicamente, é o evangelista Lucas. A data cerca de 62 depois de Cristo. O livro de Atos não menciona especificamente o seu autor, mas muitos apontam para Lucas, o médico amado. O livro de Atos dos Apóstolos destaca aí o período histórico de 40 anos entre a ressurreição de Jesus e a organização das igrejas. Não narra os acontecimentos de todos os apóstolos, nem sequer todos os acontecimentos de Pedro e Paulo. Trata-se de uma história teológica, portanto ele não pode ser lido como um livro histórico, apesar de contar muitas histórias. O livro mostra a obediência à ordem dada por Jesus em Atos 1:8, que recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos tem um esquema do conteúdo, né? No capítulo 1, a última aparição de Jesus. No capítulo, depois continua ali a escolha do substituto de Judas e a vinda do Espírito Santo. O evangelho é anunciado em Jerusalém, o evangelho é anunciado na terra de Israel e na Síria. Aí começa depois a primeira viagem missionária de Paulo, a reunião em Jerusalém, a segunda viagem missionária e a terceira em seguida. Depois lá no Atos 21 já conta aí em Jerusalém, quando Paulo chega lá. Depois Paulo como prisioneiro, né, em Jerusalém, depois em Cesareia para Roma e no finalzinho conta a história de Paulo preso já em Roma para ser condenado à morte. Curiosidades aí do livro de Atos dos Apóstolos. O título Atos não foi dado pelo escritor Lucas, que este título foi sugerido pelos pais da igreja por volta do 2º século depois de Cristo. No livro de Atos está registrado que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos, está em Atos 11:26. Lucas esteve com Paulo durante as suas viagens missionárias e que ficou com ele até o próximo da sua morte. Está aí as referências, né, até 2 Timóteo 4:11, que cita também a presença de Lucas com Paulo nos seus últimos dias. Filipe é o único homem na Bíblia que é chamado de evangelista, e isso está registrado no livro de Atos, no 21, versículo 8. As últimas instruções de Jesus estão relatadas no livro de Atos, em Atos capítulo 1, versículo 4-11. Só o livro de Atos detalha a morte de Judas, Atos de 1, de 16 a 20. Havia representantes de 16 nações em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando aconteceu a descida do Espírito Santo. Confere lá em Atos 2, versículo 5, depois do 9 até o 11. A expressão de repente aparece por 3 vezes no livro de Atos. Paulo tinha dupla cidadania, então o escritor Lucas passou a chamá-lo de Paulo, seu nome romano, a partir de sua primeira viagem missionária. Atos 13:9 cita essa mudança dos nomes. O livro de Atos se divide em 2 partes, do capítulo 1 ao 12, Lucas relata a história da igreja em Jerusalém, tendo Pedro e João como protagonistas. Do capítulo 13 a 28, Lucas relata a história do evangelho sendo pregado por Paulo aos gentios. A igreja primitiva era totalmente conduzida pelo Espírito Santo. As expressões Espírito, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito Santo aparecem 52 vezes no livro de Atos. No começo do livro, Lucas faz referência ao Espírito Santo e termina citando o Espírito Santo. Lê aí Atos 1:2 e depois 28:25. O escritor Lucas não terminou seu segundo tratado, o livro de Atos, porque a história da igreja ainda continua. Glória a Deus! Continua os atos da igreja contemporânea nos dias de hoje. Lucas é o único escritor gentil que escreveu 2 livros dos 27 do Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas e também o livro de Atos. Se você ainda não estudou o livro de Lucas, volte aí nesse canal, 2 vídeos atrás está aí o Evangelho segundo Lucas. Em Atos não aparece as palavras missão nem missionário, apesar de ser considerado por muitos um manual de missões. O autor, que é Lucas, que é o médico amado, o livro é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas e dirigido à mesma pessoa, que é Teófilo, e todos os que amam a Deus. Conta a expansão da igreja, a igreja em Jerusalém, depois do derramamento do Espírito Santo,
a igreja da Palestina e da Síria, a igreja perseguida se expande, o cristianismo chega aos gentios, o concílio de Jerusalém e a igreja dos gentios. Quanto ao ministério de Paulo, Paulo empreende sua primeira viagem missionária, em Atos 13, depois a segunda e depois a terceira viagem missionária, em Atos 19. Paulo foi preso e continua o ministério se desenvolvendo, né? E o ministério final de Paulo termina ali em Atos capítulo 28. Versículos chaves, Atos 1:8, a descida do Espírito Santo, 2:4, dom de línguas, a salvação somente em Jesus, em Atos 4:12, testemunho de Pedro e de João, a conversão de Saulo, Paulo e Silas na prisão, tempo da ignorância e o espírito maligno. Quando fala lá, conheço Paulo e já sei quem é Jesus que o Paulo prega, mas e vocês, quem são? Aí tem aqueles homens que expulsam os demônios em nome de Jesus de Paulo. Semelhança aí de Paulo e de Pedro, o Pedro pegou um sermão em Atos capítulo 2 e Paulo em Atos 13. Pedro curou através de Jesus no capítulo 3 e Paulo no capítulo 14. A ressurreição, Pedro ali através da Dorcas, né? Em Atos 9:32 e Paulo, o Eutico, que caiu do lado do terceiro andar, né? Do segundo andar da casa quando estava pregando, em Atos 29. Libertação da prisão, Pedro no Atos do capítulo 12, quando o anjo vai lá e quebra as cadeias e sai, e a libertação de prisão de Paulo, então estava Paulo e Silas, né, em Atos 16, o dom de línguas, e no capítulo 10 com Pedro, e no capítulo 19 com Paulo, roupas milagrosas, está lá em Atos 5 com Pedro e Atos 19 com Paulo. Pois bem, gente boa, termina aqui o estudo breve do livro de Atos dos Apóstolos, são 28 capítulos, leia com atenção, com certeza Deus vai falar muito ao seu coração. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.